Bem-vindos todos, muito bom dia. Eu sou a Cláudia Travassos, consultora da Cambridge, e para mim é uma alegria enorme estar aqui fazendo essa abertura do webinar, que a gente vai falar de um tema tão importante, né? Impacto social das famílias empresárias. E para falar desse tema, temos dois super especialistas na área aqui, Bea e Johan Peter, que vocês conhecem bem, né? E o Peter Vogel também. Bea é da quinta geração, né, da família Gerdau e Johan Peter, e já atua no terceiro setor, nessa área social, há mais de 15 anos. Presidiu o GIF de 2014 a 2017, foi vice-presidente do Conselho do Instituto Gerdau e atualmente é diretora do Instituto Helda Gerdau. Bea participa também de vários conselhos e desde 2019 passou a integrar o nosso time aqui na Cambridge como consultora associada. Ao longo desse último ano, né, meio de 2020 até agora 2021, a Bea liderou e desenvolveu em parceria com a gente essa nova frente de trabalho nossa, né, de impacto social para as famílias empresárias. O que eu posso dizer é muito obrigada, Bea, tem sido uma honra, tem sido um prazer enorme ser sua parceira nessa trajetória, tenho aprendido muito com você, obrigada. Peter é diretor do Centro Global de Family Business e também professor do tema Famílias Empresárias e Empreendedorismo, na Suíça. Ele é autor do livro Family Philanthropy Navigator, que foi publicado recentemente, tem um ano aproximadamente, né, Peter? Foi em dezembro do ano passado, e também é consultor sênior e partner da Cambridge desde 2016. Well, Peter, thanks a lot again for joining us today. It's always a pleasure to have you on board with us. Passo a palavra então para Bea. Bea, está com você. Obrigada, Cláudia. Obrigada pelas boas-vindas aí. Obrigada por estar liderando esta área dentro da Cambridge. Eu realmente fui convidada para desenvolver essa área que a gente chama Family Business Impact, Family Social Impact, sorry. E realmente tem sido um prazer, a gente vem desenvolvendo essa área com muito carinho, muita dedicação, eu e a Cláudia, em alguns momentos envolvidos também no trabalho com outros parceiros, consultores, às vezes trabalhando também no desenvolvimento de novas gerações, a gente tem pessoas expert nesse sentido, ou sócios, ou trabalhando em wealth management, ou inúmeras oportunidades aí que tem sido um enorme prazer estar nessa jornada aí junto com a Cambridge. Contar um pouquinho para vocês de como a gente vem estruturando essa área de impacto social da família empresária, né? A gente realmente acredita que as famílias podem impactar, sem dúvida, a família pode impactar o futuro através de diversos caminhos, e isso pode se dar a partir de já, né? Essas escolhas são muito importantes e a gente achou que uma forma de ajudar as famílias empresárias a escolherem a sua atuação social seria desenhar alguns caminhos, né? E pensar em como desenhar essa lógica de atuação, como estruturar essa atuação como família empresária, né? O foco da Cambridge sempre é trabalhar com famílias empresárias, atua há muitos anos, né, na área de governança e vem apoiando nas diferentes frentes e desafios que as famílias empresárias têm, e a gente hoje, então, quer focar mais nesta parte do impacto social. E enxergamos aí oportunidades através de 3 trilhas. Essas trilhas vão impactar a sociedade e o meio ambiente ou de forma mais isolada ou de forma complementar, né? São 3 trilhas que a família pode escolher primeiro atuar através de uma, depois através de outra, ou uma família maior, com mais estrutura, atuar em diferentes trilhas. Elas também não são estanques, elas podem ser complementares e podem surgir configurações também híbridas, né, que eu posso ir comentando aqui. Mas o importante é que cada família pode escolher essa combinação de acordo com os seus valores, né? De acordo com os seus valores, com o seu momento também, o momento da família em termos de governança, de estágio de maturidade,
né? Se são mais membros familiares que precisam ser engajados, ou se é uma família menor, mais próxima de um fundador. Essas questões todas são super relevantes para ajudar nessas escolhas, para escolher um melhor caminho de atuação social. Então, aqui as nossas 3 trilhas, né? A gente realmente acredita que tem uma oportunidade enorme e muitas famílias vêm fazendo isso, que é atuar através de uma estrutura dedicada de filantropia familiar, né? Então, uma estrutura como um instituto ou uma fundação que reúne, então, familiares. Alguns vão ser os representantes e gestores e vão fazer essa atuação social em nome da família. É uma forma da família de give back, né? De dar de volta para a sociedade, ou através da empresa, é um outro caminho também, né? A gente enxerga principalmente empresas menores, que são empresas familiares, talvez nem estão no estágio de família empresária, onde muitos membros da família estão envolvidos até no business, no negócio. Então, em muitos casos, a atuação começa através da empresa. E agora, cada vez mais com o ESG, aí esse tema está crescendo, né? Depois, a outra trilha que mais recente e que a gente vê com muito bons olhos e um crescimento enorme na Europa, já bastante difundido, né? Temos até a Célia Cruz está aí conosco, representando o ICE, que realmente tem disseminado muito esses conhecimentos nessa área de investimentos sustentáveis, e é uma trilha promissora e que tem um potencial maravilhoso. A gente pode estar falando um pouquinho mais dela aqui mais adiante. Então, só para reforçar, né, essas trilhas, eu já comentei um pouquinho sobre elas, mas na filantropia, então, a família ter essa oportunidade de selar esse compromisso, né, de impactar positivamente a sociedade, retribuir, né, tudo que recebeu através dos seus negócios, né, e montou os seus ativos, e não só financeiros, né, os diferentes ativos que compõem uma família, e proporcionar engajamento também e união, né? Então, na empresa, a gente percebe que cada vez mais a gente tem um histórico aí de empresas que vinham desenvolvendo, né, o Corporate Social Responsibility, ou RSE em português, com uma longa trajetória aí de sustentabilidade, né, que a gente vê alguns aqui, atores mais antigos, a gente vem acompanhando essa jornada, né, de crescimento, de conscientização das empresas nesse sentido, e eu gosto de dizer que agora a pandemia foi um ponto culminante, né, e de repente essa sigla ESG se tornou mainstream e todos os empresários estão preocupados em como atender os seus stakeholders nessas 3 frentes, né? Environmental, Social and Governance. Então, tem um mundo e um universo aqui para atuar dentro das empresas. Isso, a cada dia aqui estão surgindo novas possibilidades de ratings, de questionários, né? E de ferramentas para se desenvolver essas práticas ESG dentro da empresa. Depois, os investimentos sustentáveis. Aqui eu tenho um carinho enorme por essa frente, tenho me dedicado aí um pouco a conhecer um pouco mais, né? E tanto na minha família, nós temos um family office importante, e tentar influenciar para que a gente migre os ativos, né, de investimentos tradicionais para investimentos de impacto positivo, né? Então, muitos aqui já devem conhecer aquele range, o Spectrum, né? Que o primeiro que eu conheci era da Sonnen Capital, mas surgiram muitos outros hoje, até a Cambridge já tem um Spectrum para a gente entender qual é o lugar que quer atuar, né? Desde começar um negative screening, né? Tirando investimentos que têm impactos fortes negativos e talvez olhando para alguns investimentos de impacto positivo, ou um pouco de impact first, para também
fomentar esse ambiente, ou Venture Philanthropy. Eu, pessoalmente, estou bastante envolvida através do Instituto Helda Gerdau em Venture Philanthropy. Então, tem um universo aqui que eu queria convidá-los para estudar e avaliar, porque é uma excelente forma de gerar impacto positivo. Bom, pensando então nessas 3 trilhas, qual seria a melhor trilha para a família escolher, né? E aí na Cambridge a gente desenvolveu então uma metodologia já muito baseada nos próprios conhecimentos da Cambridge, né? Que há muitos anos trabalha nessas dinâmicas com as famílias, com conversas e com alinhamento, construção de propósito comum. Isso já é um know-how muito forte, e a gente traduziu, né, esse know-how todo para pensar como a gente poderia ajudar essas famílias empresárias, então, a enxergar o seu valor social, né? Como a família pode gerar valor social. E o John Davis sempre nos colocou muito o quanto a criação de valor abrange diferentes tipos de riquezas, né? Então, existem valores reputacionais, valores financeiros, diversos tipos de valores que são importantes para a família empresária, mas a gente aqui, então, está focando no valor social, né? Então, criar valor social de acordo com os valores da família. Esse é o nosso desafio, encontrar, né, na família empresária quais são os valores que fazem sentido para se criar valor social, para se criar uma oportunidade de benefícios não só externos, porque a gente sabe o quanto os benefícios sociais impactam, mas também benefícios internos. A família, com certeza, ganha através dessa atuação conjunta. E como fazer este kick-off? Como trabalhar com a família, né? O alinhamento para nós é imprescindível, fundamental. Para escolher essa trilha, é muito importante que a família esteja alinhada, evitar as ações pontuais, evitar, né? Alguns indivíduos podem atuar individualmente, sem problemas, mas quando a família atua em nome da família, é muito importante ter um alinhamento, tornar essas ações coesas, eficientes, para que elas realmente gerem impacto social e deem uma forma para o que é a atuação desta família. Faça sentido, né? E gere orgulho para esta família. Então, esses fatores todos são muito importantes, mas a implementação, que é um grande desafio, e é o que normalmente as pessoas já estão olhando, como vou fazer, né? A gente acredita que uma implementação tem muito mais impacto se ela começa com um bom alinhamento e com uma definição de uma boa estratégia. Então, este é o nosso foco, né? A gente pensa em trabalhar com famílias que têm já alguma estrutura de governança, famílias um pouco maiores, famílias que querem realmente impactar de forma coesa, conjunta, e nós agimos diretamente, então, nesse alinhamento e nesse desenho da estratégia para que a família trabalhe de forma conjunta. E na implementação, então, nós apoiamos, a gente não tem um time tão especializado dentro da Cambridge nesse sentido, então a gente busca parceiros e acompanha, né, aloca os esforços aqui de acordo com a necessidade do cliente. Também aqui tem cada vez know-hows mais especializados dentro daquelas 3 trilhas, né? Poucas pessoas conhecem muito daquelas 3 trilhas, né? Alguns de nós aqui conhecemos um pouco das 3 trilhas e alguns conhecem muito de uma trilha, mas realmente a gente acha que tem muito know-how aqui e a forma como a gente está imaginando trabalhar na nossa metodologia, e já estamos atuando aí e testando essa metodologia através de um diagnóstico inicial, um mapeamento do estágio da família,
depois um alinhamento dos seus objetivos futuros com esse propósito social delimitado, para depois, então, traçar a estratégia e pensar aonde a família quer chegar. Né? Então, nós desenhamos aqui um gráfico que orienta essa nossa metodologia para que a gente, num momento inicial, faça um diagnóstico pensando no eixo vertical do impacto social, onde está essa família, o quão estratégica ela já é, ou quanto as iniciativas são mais pontuais e mais isoladas, e no eixo horizontal, em termos de governança. E é incrível, a gente fez alguns exercícios, né? Porque tem famílias que têm uma ótima estrutura de governança, mas continuam fazendo ações muito pontuais e isoladas, né? E outras famílias estão altamente avançadas em termos de estratégia filantrópica, investimento de impacto, né? Bastante arrojadas, mas desenvolveram pouco a sua governança e envolvem pouco os familiares. Então, são ações muito individuais, é um representante da família liderando e com pouco engajamento e envolvimento da família, capitalizando pouco o elemento de união da família, né? Que é um ativo muito importante, e a Cambridge tem muito esse know-how desse ativo de perpetuar as famílias empresárias, né? Então, esses trabalhos todos de coesão da família são muito importantes para famílias que querem perpetuar por gerações, né? Eu sou quinta geração de uma família empresária e conheço isso na pele e também acompanho muitas outras famílias, e esses desafios são constantes, muito parecidos e às vezes exigem algumas particularidades, né, para resolver aquelas questões que vão ficando e que a gente, então, acha que bem endereçadas vão gerar outro potencial, né? Assim, é um diferencial importante para as famílias poder colher esses benefícios, como eu disse, não só os benefícios todos de impacto social, né? E aqui no Onde Queremos Chegar também cada vez mais avaliação de impacto, né? Que a gente tem, o setor todo tem crescido nesse sentido, né? E tem já diversas ferramentas e oportunidades de começar a tangibilizar cada vez maior o impacto social, mas também pensar nos objetivos da família propriamente dita, né? Os ganhos que a família pode ter em termos de união, em termos de fortalecer a família, né? Que a gente acha que é um objetivo muito importante, isso está muito alinhado com a atuação da Cambridge de uma forma geral. Então, enfim, a gente procurou assim pegar esse complexo cenário, né, que é da atuação social, terceiro setor, e tem a área de finanças, isso, né, isso vem crescendo e é dinâmico e está sempre em transformação, né? E até depois quero escutar um pouco dos experts que tem aqui, assim, cada um aqui com a sua trajetória em diferentes ângulos, mas a nossa ideia foi tentar traduzir de uma forma mais simples, né? Como que a família pode fazer as suas escolhas, né? Ter uma metodologia que favoreça, então, conversas bem estruturadas, inspiradoras, né? Como que a gente traz a família para esse mesmo barco e remar na mesma direção, né? Transformando então esse processo numa oportunidade, né? A gente acha que realmente, mais uma vez, fora os impactos todos gerados, a gente enxerga como uma enorme oportunidade para as famílias empresárias de estarem atuando nesse sentido, né? Essas conversas bem estruturadas acho que são muito importantes, uma estrutura também de governança e definição dos recursos, isso tudo planejado antes de escolher os projetos, né? É muito comum, eu vejo as pessoas sempre vêm me procurar e perguntar, mas aonde, em que projetos eu atuo, né? E isso é que sempre me angustiou, assim, dizer, bom, não adianta escolher um projeto, né? A gente precisa pensar como família o que faz sentido, né? Por que escolher aquele projeto? Dá sentido fazer com que isso gere e crie valor, né? E fortaleça, então, em torno de um propósito comum, né? A gente também na Cambridge trabalha muito essa questão do propósito comum
E eu entendo que a parte social tem um enorme potencial aí de tratar, né, de trabalhar esse propósito comum e de engajar pessoas que têm diferentes papéis. Eu também aprendi através do John Davis, há muitos anos atrás, que desenhou a nossa estrutura da família Gerdau e Johan-Peter e nos mostrou muito que existem diferentes papéis, né? E o John também tem um desenho que a Cambridge usa também dos diferentes, uma flor que a gente chama com diferentes papéis, e a oportunidade de familiares que não estão envolvidos diretamente no negócio, jovens que podem se desenvolver através dessa atuação social, a gente também tem visto muito, né, uma excelente oportunidade de desenvolvimento, de se desenvolver como líder, de aprender, né, ou agora mais recente, estou vendo de negócios de impacto social, venture philanthropy, dá para acompanhar negócios ali na ponta, né, a Célia está aqui fazendo que 5 cabeças, porque é incrível, né, como eu estou aprendendo, imagina um jovem, né? A gente está ali constantemente se enriquecendo. Então, para finalizar, eu né, acho que é importante a gente escolher o Peter e quero escutar o Peter, escutar um pouco de vocês também, mas deixar aqui a minha mensagem assim do quanto realmente eu acredito que as famílias empresárias têm um enorme papel, né? Assim, o protagonismo das famílias empresárias, né? Dessa elite econômica, né, dos asset owners, né, de membros de conselho de administração ou influenciadores, né? Nós realmente podemos fazer a diferença, né? Claro que nem sempre é possível fazer através das famílias, é complexo, né? A gente que trabalha com famílias sabe que é complexo e nem sempre é possível. Às vezes pode ser também paralelamente, de forma individual, acho que tem enormes potenciais e muitas pessoas fazendo com muito sucesso de forma individual, mas eu queria deixar a provocação aqui do enorme papel social que as famílias empresárias têm para impactar o nosso futuro, para a gente construir um futuro mais sustentável. Eu realmente sou, quem me conhece sabe que eu sou uma otimista nesse sentido, acredito, e há muitos anos, né, fora a minha atuação forte na minha família, sempre fiz questão de estar envolvendo outras famílias, de estar abrindo, de estar levando essas informações para outros. Eu tenho essa motivação pessoal e convido todos vocês para a gente estar construindo um futuro mais sustentável. Muito bem, é isso então, eu e a Cláudia estamos nessa área então de Family Social Impact e ficamos à disposição, queria apresentar, né, essa jornada, não é um lançamento aqui hoje, mas foi uma oportunidade da gente compartilhar um pouco desse material que a gente desenvolveu e da forma como a gente está trabalhando, e para despertar um pouco dessas discussões, e aí agora então Peter vai rechear um pouco mais tudo isso e depois a gente pode conversar mais um pouquinho. Então, super obrigada. Thank you very much. Thank you very much, Beatrice. Hello, everybody. Also from my side, from the other side of the world. I'm in Zurich, Switzerland, and 2-3 words. So I'm also affiliated with the Cambridge Family Enterprise Group as an associate partner. But as Claudia said, my main job, what keeps me busy most of the time, is that I run the Family Business Center at IMD. We're, for those of you who don't know us, we're a business school at Lake Geneva. We are structured as a non-profit foundation. We're not a university, we're not a company, we're a non-profit foundation. And in some way, as a matter of fact, John Davis was at IMD, and he was one of the first faculty actually to create the family business programs and center at IMD in 1988. Which then led also to the emergence of the center and all our activities. So in some way, I'm a bit the successor of John at IMD, and it's a great privilege to be here with you. So I want to add a few points to what Beatrice was saying, just from my point of view. As a matter of fact, I think what we see is that indeed the narrative of doing well and doing good is ever present. And I think today, the world is going through so many challenges right now that
10, 20 years ago, people were talking about it. We were having the social development goals. Today, it's the sustainable development goals. And there is reason for individuals and families and businesses to talk about how can we as families, how can we as businesses do better? And the challenge is what we see is that there's been a lot of talking for decades around this theme. And as a matter of fact, in the family business domain, we see a little bit that many enterprising families and family businesses have been lagging behind a little bit when it comes to turning this into action. As a matter of fact, some of the public companies, the big conglomerates that are non-private in nature, because of external pressure from the markets, from the stock markets, from big shareholders, big private equity groups, they were forced to very aggressively transform their business models, their investment strategies. And the private firms, in particular, the small and mid-sized enterprises, they in some way are lagging behind. And I think this is also, on the one side, the big opportunity, but also big risk, because remember that the vast majority of firms in the world are family-controlled businesses. And in some way, you could argue that owners and owner-controlled companies have all the right and legitimacy to march ahead and be at the forefront and drive the transformation that we need to see. Again, I think it doesn't come as a big surprise. You don't have to look at the details, but I think what this picture shows holistically is that we consume more and more, we consume everything faster and faster, and it's no longer sustainable. That's effectively what this chart is showing. And this chart only goes until 2000. It doesn't even look at the worst years ever, which is the last 20 years. And I think, fundamentally, it just signals that we need to fundamentally transform how we operate. We need to transform how we consume. We need to transform how we produce as companies, and how we consume as companies, but also as human beings, if we want to make sure that this planet has a future. The good news is the planet will have a future. The question is just, will this planet have a future with us on it? And so I think this is more of a self-rescue exercise than a let's save the planet. The planet will heal. The question is just, will the planet be in a state that humans can actually live on it? So this is fundamentally what this is about. And from a business school point of view, the historic, we're talking about 50 years from now. What is that in the perspective of the lifetime of this planet? But 50 years ago, Milton Friedman, one of the key figures talking about business and strategy and leadership, said, the sole purpose of business is to do business. And I think that was driving companies well into the late 20th century. And I think by now we've come to realize that this paradigm is just no longer functioning. Companies can no longer just strive towards profit maximization at all costs. We need to think in a much more holistic way. We need to think in a way how we can combine profit with purpose. And I think, now, if not now, the timing is now, right? There is no later for this anymore. The timing is now. And companies need to understand this. Companies need to internalize it. And families who control companies need to drive the agenda for this. They need to give guidance to their boards of directors. They need to give guidance towards their executive teams to say, look, guys, we as an owner group, we want to see this different. Yes, it might mean that for the short run, we might have to compromise on financial performance, but in the long run, this is what we want. And by the way, I think that's also one of the main reasons. The narrative I just used was one of the main reasons why I think so many business leaders and owners have been hesitating to say, oh, let's do this, because they said, if we do this, we will lose out on a monetary basis. And what I think we've come to realize today is that by doing good, you can actually make A, very significant money, and B, company performances are going up. If there's a clear purpose behind an organization, employee engagement is going up. So there's data behind that now that you don't have to compromise on financial performance anymore. You can actually thrive economically
by doing good from a societal and environmental point of view. So I think there is literally no more excuse not to do it. And I think the question is just now, how quick can families get organized to transform? As Beatrice said, it all starts with the purpose. And in order to understand the purpose part, you need to understand where are we today. Similar to what Beatrice was showing, we need to introspect and say, who are we as a family? What are our values? What are our beliefs? What are our ethical standards? What are our resources and assets? What do we actually possess from a company point of view, from a liquid assets point of view? What are our beliefs, our human, social, financial capital endowments? And what does success mean to us? When do we know that we actually succeed as a family and we do good as a family? And then once you know where your ground is, where your platform is that you start from, you can then say, okay, let's project ourselves into the future and say, who are we and who do we want to be in the future? And then ultimately, it's just like in any good business strategy, it's a matter of choices, right? You could theoretically do a gazillion different things. The question is just, what do you choose? And even more importantly, what do you not choose to do? Strategy is more about choosing not to do certain things over choosing what to do. I think we can do a lot of things at any given moment in time, but we need to be very, very mindful of that. And especially in larger, later stage families, if you have this North Star or well, in your hemisphere, more the cross of the South, something that guides you in a direction, then you know how you can get there, right? But without that, you're pretty lost in space. And so effectively, you need to think about, what is the purpose that we want to have? And for these big transformations, you cannot think in 2, 3, 4, 5 years. You need to think in generations. Why do we exist as a family? Why do we want to stay together? What's our purpose and legacy? How do we want to be perceived as a family also by the outside world? But because, we live in a world of transparency and everybody, no matter how much you try to be private, you are public. In today's world, everybody is public, and every single action that you take will be public knowledge pretty soon. And the question is really, how do you want to be remembered as a family? And once that is clear, you can then kind of, and we use this analogy of a campfire because it's kind of a reflective exercise, and a great family business leader here from Europe, Antoine Maillot, uses this a lot because they say every 7 years he and the leaders from the family gather virtually or literally around a campfire, and they say, why, for what, for whom do we want to stay together within the next 25 years? And once you have an answer for that question, you can then derive your strategies and activities relatively easily. And I think that's important. From there, you can then say, okay, fine, from an asset allocation point of view, either from an investment point of view, if you're an investing family, or from a business operations point of view, you can then say, okay, let's look at financial returns, let's look at impact return, ESG, for example, and then let's derive our portfolio of activities. Clearly, we have the traditional investments, then we have the various blended forms, sustainable investing, we have the impact investment space, which we have the 2 dimensions of finance first and impact first, and then we have the various philanthropic approaches, either traditional philanthropy, charitable giving, or venture philanthropy. And again, it's not so much about saying you need to be present in everything. I think it's important to understand what are the options that are there and what do we care about as a family, and ultimately then what will we do as a result of that, and to understand that there is a spectrum of activities. And to build on what Beatrice was saying, in the end, you have these different opportunities. You have your legacy businesses. Many of you still have your legacy businesses. I mean, if you sold them and you're more of a family office type of family, an investing family, then that's a different thing. But then you'll still be active in private equity type of investments, and you need to think about which companies you invest in. So you have kind of the business activities.
you have the investment activities, and you might have some charitable, philanthropic, social impact activities. And as Claudia was saying, we were working on a book, the Family Philanthropy Navigator, over a couple of years, and we did quite profound research in this, because historically we would see a pretty strong disconnect. The traditional worldview of the Milton Friedmans and the Rockefellers was, we do business, we maximize our profits over here, and then we give back to society over there. But there is a divide between the two, and they have nothing to do with each other. This is where we make money, and this is where we feel better. And they had nothing to do with each other. And I think that's also why philanthropy is criticized quite a bit nowadays, and not only looked at positively, because it has this old dusty mentality a little bit of giving back, and I think we are at a crossroads now where families are trying to think in a more broad and holistic way, towards collective impact, transforming businesses, combining profit and purpose, transforming business models, making changes to the supply chain. How do we operate? Changing the product services, making ESG one of the KPIs. From an investment point of view, of course, and also philanthropy. And I think we start to see an increase in cohesiveness across the range of activities that families are involved in. And one example now we see is, and I'll share it in a second, is the Ahlström family. It's a family we worked with quite a bit. It's a Finnish family. I'll talk about them a bit now as an example, because I think they really walk the talk, and they created something. They also have a website. You can look it up. It's called Ahlström Collective Impact, where, historically you would see corporate social responsibility. You would see the businesses doing something historically maybe considered greenwashing. Then you would have the families doing their philanthropic work, and so on and so forth. But again, it was disconnected. And they said, why don't we bring everything together under one umbrella where we all move in the same direction? Because, reality is the companies are significant in size. Then if the family gets engaged philanthropically, what is that money? It's typically after tax money that they received from dividends or salaries. But if you think about the leverage effect, if you think about the challenges that we're confronted with, we need leverage. And the leverage doesn't necessarily come from philanthropy unless you devote your entire wealth to it. But the biggest leverage is by bringing these elements together and by saying, we have a big impact through our companies and operations and our employees, as well as a family. But we need to bring these things together. Here, I'll show you a 1 minute, 30 seconds video with Maria. Maria is a member of the Ahlström family. And what is interesting is that in their governance, they had a very traditional governance model up until not too long ago. And she and some of her cousins got organized around a philanthropic cause because they were not invited into the business. They were not invited to hold shares in the company. They were not invited to work in the company. So she and some of her cousins got organized around a philanthropic purpose, which then they figured out led to actually the unification of the family. And now we have a collective impact. Let me just show you a short video. I hope the sound works, but I think it should. Give me a quick thumbs up if you hear it. We started the Eva Ahlström Foundation in 2010, so 10 years ago. And when I say we, it was actually, out of our family, it was 25 women in the 5th generation that decided that we wanted to be part of the family. We wanted to do more. We wanted to be engaged. One way to do it was to do something that I knew how to do. And my cousins, the 25 women in the 5th generation, felt the same way. So we decided that let's start something that is in line with
the family values and in line with history. Our great-great-grandparents, they were very big on taking care of the employees and the community where our businesses resided. People usually talk about donations. We don't talk about donations, we invest. If the community that your business resides in is not well taken care of, your business will not prosper. Yeah, so I think you hear some very interesting aspects in there. Yeah, and what is so fascinating is, again, they started, you know, kind of like, we want to do something for the family. We want to be meaningfully engaged in the system. And that's what Beatrice was talking about the flower before, that not everybody will or can or is invited to contribute on the business side, but there are a lot of things you can do, conceptually speaking, in the system to be a meaningful value creator for the family and society. And they started with this foundation work, but that's what, it didn't stop there. It could have stayed just a foundation where these 25 women gather and they feel good about it. Yeah, but they didn't stop there, because they realized, wow, you know, we can have a much bigger impact if we pull together the different elements. So what did they do? First of all, they realized that the wider family started to have an interest in what they're doing. So actually now the entire family, and in particular the men from the family who you know, were not the driver behind it initially, they said, wow, this is such a great initiative, we want to be part of this. So this became part of their core activity as a family, and it actually brought back to the table some shareholder groups, passive shareholder groups, that were very remote from the family. They had geographically relocated but held significant percentage of the company, and they didn't know how to bring them back to the game. And this it wasn't planned like that, but it happened that actually through this, the family got together again, much closer, because they have several hundred family members around the world. They also by now see that, because they then said, okay, from the foundation, we create this collective impact. So they started involving the businesses, the family office, their holdings and operating companies, and said, we all march in the same direction. Our corporate activities, our family activities, our employee activities, they all come together and we all go in the same direction. So they actually then measured, because they've been doing it for 10 years now, and in their companies, they of course have employee engagement surveys, et cetera, et cetera. They actually see that the engagement rates have gone up significantly. And as a matter of fact, now it's always difficult to draw a conclusion and a correlation, but they also saw that company performance has gone up. And ultimately, you know, they for themselves are convinced that through this transformation, that they as individuals, they as a family and as a shareholder group, but also they as a business are doing much, much better than if they had done it alone or in isolation. So again, you know, just 3 more slides and then we'll wrap up and have time for discussion. You know, I think when we look at it, because again, we did studies around philanthropy and how that impacts the family, and you know, but you can broaden it up to social impact more holistically. I think, again, if you do something, if you gather around a social cause as a family, I think it's a relatively neutral space for family members to meet across generations. It's not in the core business. You don't talk to your parents about, okay, I want to disrupt the entire business model and I want to get rid of these products and focus on those products instead. You know, it's much less conflictual in nature. It's a great tool to educate the next generation on financial literacy, on values, on purpose, and all of those things. It's a way to include family members, like in the case of the Ahlstrom family, including individuals who were not invited to the table as shareholders or business employees. It's a great way to have generations collaborate, and ultimately, back to the point of Beatrice, it's about the capital. It's a reputational, social capital of the family. Within the system, within the communities, you heard Maria talked about, you know, we invest. I mean, it's philanthropic, they give, but in their mind, they invest. And why do they talk about investment if it's not an investment? They say we invest in our communities because we as a business and a business owning family, we can only prosper
if the people around us on which we are dependent are doing well as well. So I think that is a hugely important topic. And we see that with so many families. The winner of our Global Family Business Award this year is Grundfos from Denmark. They have a foundation ownership model, and basically 90% of the company is owned by this charitable foundation, and they give away a very significant chunk of what they do. And again, here is another example of a private bank from the UK, C.H.O.R. Bank, since 1672 in operations, and they also saw that philanthropy or social impact in general has benefits on so many dimensions, on the family dimension, on the employee dimension, on the go-to-market strategy dimension. So it's just beneficial for the entire system to think about doing well and doing good in a holistic way. So again, like I said, we then converted this into this book, The Philanthropy Navigator, saying, you know, we want to make sure that families can learn how to walk the talk in a very simple way, because it's not rocket science. You just need to start talking around the purpose and how you want to get organized as a family and the governance around it and all of those things. So just to conclude, and then we'll move to the discussion. I think fundamentally, if you and your family are on this transformation path in some way, or wish to start thinking about those things more holistically, I would honestly start with the purpose. And do we have, or could we have, such a cohesive collective purpose for the wider family? So doing such an exercise could be incredibly beneficial for you and the family. Having clear goals in mind, what do we wish to achieve and where do we want to be in 25 years from now? How do we ensure that family members are on board and informed and interested and excited about this? Because if you have a family of 100, 200, 500 family members, you cannot have a visioning exercise with 500 people at a table. At the same time, you have the challenge to make sure that people don't feel disconnected. Then you need to think about your investment strategies and activities, talk about the governance, like Beatrice said. And then last but not least, I think it's important to keep in mind that it's no longer a choice. It's just the question, do you want to anticipate it and be proactive, or do you want to be reactive? Meaning, do you want to be the one to drive the narrative, or do you want to be driven by the narrative of people around you so that you no longer have a choice, but you are forced into certain actions? May it be from a regulatory point of view, take carbon emissions, hot topic right now. We just had the COP26 conference. This is something that's going to happen in the next couple of years. So the question is just be proactive about it, or wait until the regulators tighten the screws, and then you're forced to change quickly. So good. So with that, I will stop here. You will of course get the slides. I'll share them with Beatrice and Claudia to be distributed, but we can stay in touch by email or LinkedIn anytime. Great, Peter. Thank you very much. It was great to hear from you. We are very glad that you are here sharing all this experience with us.